Olha, pessoal, não sei vocês, mas eu e quase todo mundo que eu conheço acredita que a Folha de São Paulo é um excelente jornal para forrar gaiola. Eu acho que como forro de gaiola no país, pouquíssimos jornais e revistas mesmos são melhores que a Folha de São Paulo, né? Essa qualidade deles de ficar ali embaixo da gaiola para aparar qualquer sujeira que seus pássaros, papagaio, enfim, galinha, qualquer coisa que tiver lá dentro estiver fazendo. Inclusive também é muito bom e eu recomendo bastante para você colocar no chão da sua casa, caso você tenha cachorro ou gato, sabe? É caso automático, você coloca um jornal da Folha de São Paulo lá no chão da sua casa, parece que o seu cachorro já entende que é ali que ele tem que fazer as necessidades dele. Então, por isso que eu digo que eu e muitas pessoas que eu conheço achamos esse um excelente jornal para forrar a gaiola e para colocar no chão da sua casa caso seu cachorro precise fazer as necessidades. No entanto, ele tem uma outra utilidade muito grande no país, que é cometer fake news. Vamos lá. Essa aqui, se vocês não conhecem, é a Patrícia Campos Mello. Ela é jornalista da Folha de São Paulo. E, obviamente, ela vem com todas as qualidades que você esperaria de um jornalista da Folha de São Paulo. Todas as características que você esperaria de um jornalista da Folha de São Paulo. Essa matéria aqui saiu ano passado. E provavelmente é uma das matérias mais falsas que você já vai ver. Você vai ver na sua vida. Mas a grande questão e o que é interessante nela é que ela não foi tratada pela mídia como uma matéria falsa. Empresários bancam campanha contra o PT pelo WhatsApp. Com contrato de 12 milhões, prática viola a lei por ser doação não declarada. Aqui tem só o começo. Obviamente eles já vão pedir para eu comprar aqui para assinar. Vão pedir para eu assinar para poder ver a matéria completa. Eu não sei quem realmente gastaria dinheiro assinando a Folha de São Paulo. 3 meses por R$1,90. Pessoal, vocês da Folha aí, se tivesse de graça já tava caro, tá? Como eu só preciso da manchete, porque aqui já fala o que a gente precisa, obviamente não vou me dar o trabalho de abrir isso aqui. Com contratos de 12 milhões. Esses contratos, vocês sabem, nunca foram mostrados. Nunca foram mostrados. E foi toda a base da matéria. A base da matéria é que eles supostamente tiveram acesso a um contrato que mostra que empresários estariam bancando campanhas contra o PT. Ainda que tivessem bancando com campanhas contra o PT, isso aqui não significa doação. Uma pessoa que é contra o PT, ela não necessariamente é pró-Bolsonaro. A pessoa só tem bom senso. Né? A pessoa só tem bom senso. Ainda mais 2018, que estava bem fresco tudo aquilo que o PT já havia feito contra o país. Tá? Mas o que eu acho engraçado nessa situação, e eu quero mostrar aqui pra vocês, foi que o Luciano Hang foi um dos acusados naquela matéria e ele foi condenado. A Patrícia Campos Mello foi condenada a pagar o Luciano Hang. Tá? Então recebeu, na primeira instância, 100 mil de indenização. Aqui a sentença foi assinada pelo juiz Gilberto Gomes de Oliveira, da Vara Civil da Comarca de Brusque, interior de Santa Catarina. O juiz determinou ainda que a Folha de São Paulo pague as despesas e honorários que Hang teve com seus advogados durante o processo. O juiz entendeu que as provas não eram suficientes, mas a Folha vai recorrer. Excelente. Mas não é que o juiz entendeu que as provas não eram suficientes. Repare que essa aqui foi uma decisão técnica do juiz, né? Ele realmente fala... não tem prova aqui. Cadê os contratos que vocês deviam ter mostrado? E eles não mostraram contratos. Se você vai fazer uma acusação grave dessa, você tem que pelo menos mostrar os contratos para que seja apurada a verdade. Mas uma coisa que me deixou muito assim com a pulga atrás da orelha nessa situação toda foi que logo depois, e em razão disso, criou-se aquela CPMI das fake news, né? Que a gente sabe que não quer dizer nada, né? Fake news é basicamente o que o deputado quiser lá na hora. O deputado que estiver dirigindo a fake news, ele vai, obviamente, e como a gente viu, privilegiar sempre o grupo dele e atacar quem ele quer tirar do poder, tá? Então o que aconteceu aqui nessa situação, meus amigos? Chamaram esse cara aqui para depor, o Hans River. E o Hans River acusou a Patrícia Campos Mello de se insinuar para ele em troca de informações que ele deveria ter, que ele poderia ter, né? Então assim, aqui... E depois ela processou ele e ganhou. Mas eu vou mostrar o teor dessa sentença aqui e o que me deixou assustado. Aqui a matéria, obviamente, do Brasil 24/7, que também é um portal bem de esquerda. Vocês podem ver a linha editorial deles. E aqui fala: ex-funcionário da Yakult mentiu em CPMI das fake news ao acusar Patrícia Campos Mello de ter se insinuado sexualmente a ele em troca de informações. Como vocês sabem que ele mentiu?
Eu acho que numa situação dessa aqui, como a gente tá em CPMI, deveria ter sido quebrado o sigilo dos dois. Porque isso aqui é algo muito grave. Se você tá numa CPMI das fake news, e ela claramente fez uma matéria sem mostrar contratos, inclusive já foi condenada. E aí a testemunha que vocês chamam para depor acusam ela de se insinuar para que ele produzisse informações contra as pessoas que ela quer fazer a matéria. Por que o sigilo dela não foi quebrado? Olha o tanto de pessoas que o STF quebrou o sigilo. Vocês estão vendo a diferença aqui de tratamento? Que quando é algo que... quando estão atacando o presidente, como essas pessoas são protegidas? O sigilo dela deveria ter sido quebrado. E o dele também. A gente tem que ver quem tá falando a verdade aqui nessa história. O jornal, por algum motivo, já disse que quem mentiu foi ele. Mas eu acho que diante de uma acusação grave dela, e diante dessa e o que tá envolvido, o sigilo dos dois tinha que ter sido quebrado. O dela, principalmente. A gente precisa saber se ela criou uma matéria que realmente era falsa, já que não tinha contratos. De onde ela tirou essa matéria? De onde ela tirou as informações para fazer isso? Né? Então isso aqui é algo que deveria ter sido feito. Mas o que eu achei interessante, pessoal, olha isso aqui. O juiz responsável pelo caso concluiu que as declarações de Hans River demonstram que as críticas dirigidas à autora pelo réu citado na reportagem não focam o trabalho, focam sua condição de mulher, o objeto de dominação sexual, conforme históricas práticas colonialistas em pleno século XXI ainda proporcionam... Que é isso? Que é isso? Pera aí. Primeiro que não quebrou o sigilo dos dois, não dá pra gente saber quem tá falando a verdade. Segundo, isso aqui é uma sentença? Esse é o tipo de... Isso aqui não é o linguajar que eu espero numa sentença jurídica técnica. De forma alguma. Esse juiz está conversando aqui como se ele estivesse dando uma palestra sobre feminismo num DCE, num CA de Universidade Federal. Não acho que isso aqui seja o correto numa sentença utilizar esses termos aqui. Ele basicamente invocou um vitimismo aqui. Deu uma sentença praticamente feminista, não técnica. Isso aqui não é o jeito certo de dar uma sentença. Outra que perdeu também foi o Bolsonaro. Então o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, veja como a justiça, quando vai falar a respeito das pessoas que estão sendo prejudicadas pelo Bolsonaro, né, quando é contra o Bolsonaro, repare como a sentença quase sempre vem com aquele teor assim de vitimismo. Esse que eu acho muito estranho. Bolsonaro aludiu ao caso como insinuação sexual. Ela queria um furo, ela queria dar o furo a qualquer preço contra mim. Ok, brincadeira, de mau gosto. Né? Até porque a gente não sabia. Pode ser uma brincadeira de mau gosto, mas acho que não cabia indenização aqui. E eu vou dizer quem concorda comigo que nesse caso aqui não caberia indenização daqui a pouco, tá? É usar a expressão, o presidente enfatizou o duplo sentido da palavra, ou seja, a própria reportagem aqui já tá, né, condenando o presidente. Enfatizou o duplo sentido da palavra, apoiadores ao seu lado deram risada. A sentença, magistrado entendeu que as acusações de Bolsonaro tinham o propósito de ofender a reputação de Campos Melo, blá blá, cabe recurso. Ok. Mais uma sentença aqui que a gente vê que, pelo jeito, não estão julgando, não estão fazendo análises técnicas, né? Estão analisando pelo fato dela ser mulher e ter um homem falando contra ela, né? O que é muito grave. Mas o que eu quero trazer aqui agora é essa situação aqui, pessoal. Ela também processou o Alan dos Santos e o Terça Livre pela mesma razão, só que nesse caso aqui ela perdeu. Nesse caso aqui ela perdeu. E a sentença, pessoal, eu vou ler aqui pra vocês, ela tá pequena, mas a sentença foi excelente. Foi excelente. Eu vou tentar ler aqui pra vocês. Infelizmente ela ficou um pouquinho pequena aqui, mas eu acho que é possível mostrar aqui pra vocês a parte interessante, tá? Aqui. Trata-se de ação indenizatória, juiz de direito, né? Dr. Daniel Serpentino. Trata-se de ação indenizatória proposta por Patrícia de Toledo Campos Belo contra Terça Livre e Alan Lopes, aduzindo em síntese que propõe a presente demanda diante de ofensa que sofreu por parte do réu Alan Santos. Doravante Alan, tá? Então o que eu acho interessante aqui é o seguinte, olha como esse juiz aqui já foi bastante técnico e olha quem que ele utilizou para dar o exemplo. Se Hans River disse ou não a verdade da CPI, não é o que está em análise aqui. As manifestações do requerido Alan Santos, críticas à conduta jornalística da autora exploraram o teor de um depoimento real. Obviamente, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, o Alan dos Santos, ele conversou, mas ele falou sobre o assunto, mas ele falou se referindo ao depoimento que foi feito. Se o depoimento é verdade ou não, ele não tem obrigação de saber disso. Quem tem que investigar é a CPMI. A CPI, eles não tomaram os devidos cuidados para investigar aquilo ali. Isso é o mais grave de tudo. Mas, basicamente, o juiz diz isso, né, que o Alan dos Santos tinha todo o direito de falar. E o mais interessante é quem o juiz cita aqui
como jurisprudência, né? Jurisprudência que é uma referência que o juiz coloca na sentença para falar, olha, em outra situação já teve uma ação parecida com essa e tal pessoa, tal juiz decidiu igual a mim, ou seja, decidiu que o Alan dos Santos tem todo o direito de falar. E quem que decidiu? Justamente o Alexandre de Moraes. Olha aqui, pessoal. Ele citou o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, quando ele fez um belíssimo voto sobre liberdade de expressão. Mas naquela época, o Alexandre de Moraes estava querendo mais que se referir ao presidente da República, né? Quem diria que esse seria hoje o ministro que está perseguindo pessoas aí que criticam o STF, né? Eu vou ler aqui um trechinho da sentença do Alexandre de Moraes. A democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, né? A livre discussão, a ampla participação política, o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízos de valor e críticas a agentes públicos. É engraçado ele falar isso aqui, né? Que hoje ninguém pode falar nada do STF. No sentido de garantir a real participação do cidadão. O direito fundamental à liberdade de expressão não se... Essa parte é muito importante. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pela maioria. Vocês estão entendendo o que ele fez aqui? Foi um voto muito bonito aqui do Alexandre de Moraes, defendendo a liberdade de expressão. Não é a forma como ele se comporta, ele votou desse jeito aqui nessa ação, mas não é a forma como ele se comporta hoje. Mas o juiz foi muito inteligente e foi lá e buscou essa decisão do ministro Alexandre de Moraes e falou, olha, eu não estou decidindo isso aqui por conta própria não, o ministro do STF já deliberou sobre isso, esse aqui foi o voto dele. Então, meus parabéns aqui para esse juiz. Isso aqui sim é uma decisão técnica. É uma decisão que não tem carga vitimista, não está olhando a cor, o sexo da pessoa, está olhando simplesmente o que foi dito, o que poderia ser dito, o que não foi, o que deveria ter sido investigado. E diante de toda essa análise aí, ele concluiu que o Alan dos Santos tinha todo o direito de fazer as críticas que ele quisesse a Patrícia Campos Melo. Então, por todo o exposto, julga improcedente a pretensão deduzida, né? Ou seja, julga improcedente, não condenou Alan dos Santos, não julgou procedente a ação da Patrícia. Diante da sucumbência, condena a Patrícia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados com base no artigo 85. Então, meus amigos, muito interessante ver que quando esse pessoal ganha alguma coisa, as sentenças estão sempre imbuídas ali de um sentimento vitimista, progressista, como vocês quiserem chamar. Mas quando eles perdem, são sentenças técnicas, realmente baseadas na lei e amparados pelo Estado de Direito, inclusive amparados pelas decisões do ministro Alexandre de Moraes, né? A Folha realmente vai ter que pagar, pelo que até agora não sei como está o processo aqui, eles provavelmente recorreram, mas a verdade é que eles não apresentaram os contratos, então o Luciano Hang fez muito bem em processar esse pessoal, e é meu conselho para todo mundo que foi ofendido por um esquerdista, processe esse pessoal sempre, não deixe que eles fiquem tranquilos, que eles fiquem seguros sobre essas arbitrariedades, esses autoritarismos que eles cometem. É isso, pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, obrigado a quem acompanhou até o final, muito importante essa informação aí, pouquíssima gente está divulgando, e é isso, grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.